Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o texto que encontra-se no livro dos Salmos, em seu capítulo 122, verso 1. E através deste texto nós gostaríamos de expressar a nossa alegria em poder receber a cada um dos irmãos aqui em nosso templo, nesta manhã do domingo, dia 25 de julho de 2021, o culto matinal da Igreja Batista da Capunga. Também queremos dar as boas-vindas a todos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, através da internet, e todos os amados que estão cultuando conosco através da Rádio Evangélica 100.7 FM do Brasil. Queremos aproveitar e saudar cada um dos queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós gostaríamos também de, desde já, agradecer aos irmãos pela colaboração para com o cumprimento das normas de segurança sanitária aqui em nossa igreja. Ali na recepção, os irmãos terão a orientação necessária quanto a essas medidas, que nada mais são do que as medidas habituais, né, e que nos darão segurança para cultuarmos ao nosso Deus. O uso de máscara, a aferição da temperatura, o álcool em gel, o distanciamento, são medidas importantíssimas para que nós possamos garantir, de certa forma, a segurança dos irmãos enquanto estivermos aqui neste templo. Muito obrigado pela compreensão, pela ajuda e pelo apoio de cada um dos irmãos. Lembrando-vos que o uso da máscara precisa ser contínuo aqui dentro da nossa igreja. E ao término da nossa programação desta manhã, pedimos aos irmãos que evitem as aglomerações. Eu sei que a saudade é muita, mas devemos tomar essas medidas para a segurança de todos nós. Ainda estamos vivendo dias difíceis de pandemia e precisamos oferecer aos nossos queridos irmãos todo o cuidado necessário. Lembrando também a todos que nos acompanham que está à disposição dos irmãos o nosso boletim digital. Caso o irmão não tenha recebido, poderá adquiri-lo através do nosso aplicativo. O nosso aplicativo encontra-se nas lojas do iOS, também das outras marcas de celulares, e os irmãos poderão baixar o nosso aplicativo, acompanhar as informações do dia a dia, as programações da sua igreja e também obter o nosso boletim digital e assim estarmos juntos acompanhando este culto. O desejo do nosso coração é que este culto seja motivo de bênção para cada um dos que aqui estão, seja motivo de edificação, de alegria, e que Deus aceite o louvor dos nossos corações através de todas as partes deste culto que nós iremos lhe prestar. Eu gostaria de saber se nós temos nesta manhã algum irmão nos visitando. Nós recebemos aqui alguns nomes. Recebemos aqui os nomes de uma família de João Pessoa. Eles são da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. O senhor Pedro Vidal, a senhora Valesca Luz, Letícia e André. Eu gostaria que essa família se colocasse de pé para que pudéssemos conhecê-los. Estão ali na galeria. É uma alegria muito grande tê-los conosco nesta manhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu soube que essa família está se mudando para o Recife. E a Igreja da Capunga tem muita alegria em poder recebê-los aqui nesta manhã. Sintam-se em casa. Deus os abençoe. Também temos aqui a presença do senhor Júnior Dias, da senhora Daniele Fontes, da senhora Lara Juliana. Eu pediria que esses três irmãos se colocassem de pé. Não sei se já... Acredito que eles estão acompanhando uma criança que vai ser apresentada hoje pela manhã. Mas esses irmãos também são bem-vindos. Há outros irmãos cujos nomes nós não citamos, que nos visitam nesta manhã. Se coloquem de pé também, para que possamos conhecê-los. Todos os demais visitantes, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Algum irmão estará lhe enviando um abraço, mesmo que à distância,
mas sintam-se abraçados por esta igreja. Também disponibilizamos nos bancos à frente dos irmãos um cartão como lembrança da nossa igreja, que certamente será motivo de alegria para cada um de vocês. Levem esse cartão como uma memória deste dia aqui em nossa igreja. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria de, nesse instante, pedir que todos se colocassem de pé. Eu perdi agora o... Estou sem a leitura, pastor. Vamos fazer juntos a leitura do texto da Palavra de Deus, que encontra-se no livro do Salmo 150. Salmo 150. Leiamos todos juntos, com muita alegria, esse texto da Palavra de Deus. Leiamos. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Cantaremos o hino de número 224 do Hinário para o Culto Cristão, Vós, criaturas de Deus Pai. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia. Convido a todos a orarmos nesse instante. Querido Deus e Pai, nós, como filhos e filhas teus, estamos aqui nesta manhã, Senhor,
para dar glória ao Pai, dar glória ao Filho e dar glória ao Santo Espírito, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, reconhecemos, ó Pai, a nossa finitude, e nós queremos Te dizer que nós precisamos de Ti, ó Deus, nós dependemos de Ti, ó Pai. Recebe, ó Pai, dos nossos corações a gratidão, o podermos Te cultuar nesse instante, seja aqui neste templo, seja através do nosso canal no YouTube, seja através da Rádio Evangélica FM do Brasil. Ó Pai, que Tu aceites o louvor e a gratidão dos nossos corações, ó Deus, e que Tu possas encontrar, Pai, em nós os adoradores, Pai, que Tu espera. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por este tão grande privilégio. Em nome de Jesus, nós Te oramos. Amém. Ainda em pé, nós continuaremos louvando ao Senhor. O salmista diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, mas todos que o invocam em verdade. Então o Senhor está conosco aqui nesta manhã, porque já invocamos o nome do Senhor e continuaremos louvando ao Senhor, acreditando que Deus está aqui tão certo como há que eu e que você respira. Louvemos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como há que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia, tão certo como há que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia, tão certo como há que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como há que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar.
privilégio nosso podermos adorarmos a Deus. É um privilégio de poucos. Só que todos podem louvar a Deus. Todos podem ter esse privilégio de louvar e adorar a esse Deus que é grande, que está acima de tudo e de todos. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Em tua presença quero estar, e cantar. Vozes femininas. Em tua presença quero estar. Em tua presença quero estar. Completo quero me entregar. Dá graças e cantar. Dá graças e cantar. Nosso Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Os homens. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois o Senhor é o nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois o Senhor são as vozes. Pois o Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei
Antes de você se assentar, você pode fazer o gesto de um abraço para quem está perto de você e desta forma cumprimentar a pessoa que está próxima com um sorriso, com um abraço, expressando a alegria de estarmos juntos nesta manhã para celebrar o Senhor nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Que a graça e a paz do nosso Deus sejam continuamente sobre todos nós que aqui estamos e sobre todos os irmãos e amigos que nos acompanham também à distância. Gostaríamos de rapidamente compartilhar que no próximo dia 28, se Deus assim permitir, 28 de agosto, sábado, último sábado do mês de agosto, se Deus assim permitir, teremos batismos em nossa igreja, ali em Capungópolis, acampamento da nossa igreja em Aldeia, e nós pedimos aos irmãos que orem por esse momento. Certamente, infelizmente, ainda será uma celebração restrita, não teremos como abrir para toda a igreja, mas esperamos poder compartilhar com os irmãos as imagens. Se não for possível ao vivo, posteriormente compartilharemos com os irmãos as imagens daquele batismo. E se você deseja se batizar, cumprir essa ordenança do Senhor, entre em contato com a nossa secretaria para ser encaminhado a um dos cursos de preparação para o batismo que estamos fazendo. Então, entre em contato quanto antes com o WhatsApp 994357778 e apresente-se. Gostaríamos também de lembrar aos irmãos que no próximo sábado teremos mais uma Assembleia Geral Ordinária e será realizada também de forma virtual apenas. O edital de convocação está no nosso boletim. O prazo de inscrição termina na próxima quinta-feira. Você deve se inscrever pelo link que está disponível no nosso aplicativo para que, desta forma, possa participar da nossa Assembleia no próximo sábado. A primeira convocação às 15h30, 3h30 da tarde, segunda convocação às 16 horas. Próximo domingo estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Convidamos os irmãos para celebrarem conosco em memória do Senhor Jesus no culto da noite. A ceia será celebrada no culto da noite. Se você puder estar conosco, ficaremos muito felizes. Se não puder, pode adquirir os elementos e celebrar conosco à distância. Gostaríamos de pedir aos irmãos que estejam orando em favor da recuperação do pequeno Benício, filho do casal Renata França e Samuel. Nós pedimos aos irmãos que continuem orando pelo Benício. Essa semana ele fez uma cirurgia, graças a Deus teve pleno êxito, está se recuperando muito bem. Nós louvamos a Deus pela recuperação do Benício. E pedimos aos irmãos que orem também pelo irmão Gilberto Barros. Ele está hospitalizado e deverá se submeter a uma cirurgia na próxima quinta-feira. Sejamos, portanto, orando ao Senhor pela vida do irmão Gilberto. Nós gostaríamos, irmãos, de também cumprimentar a todos os irmãos que nesta semana estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento, mais um ano de batismo. E de forma muito especial queremos cumprimentar o casal Maria Cristina e Valderi Ribeiro, porque eles estão completando hoje simplesmente 50 anos de casamento, bodas de ouro, né? Irmã Cristina e irmão Valderi estão conosco nesta manhã, estão conosco. Se não estão nos acompanhando à distância, e desde já recebam o nosso abraço, recebam os cumprimentos da nossa igreja. Celebrar 50 anos é uma inspiração para todos nós que estamos a caminho, né? Eu gostaria de aproveitar para agradecer todas as manifestações de carinho da nossa igreja para conosco. Esta semana eu e minha esposa completamos 31 anos de casamento na quarta-feira, dia 21. Na outra semana completei aniversário também natalício, e muito obrigado por todas as manifestações de carinho dos irmãos para comigo, para com a minha família.
louvamos a Deus pela existência desta igreja e pela forma tão carinhosa com que os irmãos nos receberam há quase 2 anos atrás. Sexta-feira completamos 2 anos que chegamos à cidade do Recife sem previsão de retorno à nossa cidade natal, que é o Rio de Janeiro. E louvamos a Deus por esses quase 2 anos agora de ministério, agora completados em agosto, pelo tempo que Deus nos tem dado aqui, pelo acolhimento tão caloroso, tão carinhoso que recebemos, tanto eu quanto a minha família, dos irmãos. Nós daremos continuidade ao nosso culto neste momento, celebrando os dízimos, as ofertas, a nossa dedicação. Queria passar a palavra ao nosso diácono Wagner Andrade para nos conduzir neste momento. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, nos inspira a continuarmos louvando ao Senhor desta feita através da entrega dos dízimos e ofertas. Queremos dar graças a Deus por esse momento do culto. É um privilégio para o povo de Deus congregado aqui nesta igreja participar do mesmo. Nós o fazemos de maneira liberal e fazemos com muita alegria em nossos corações. Aos irmãos que nos dão a alegria da sua visita hoje pela manhã, gostaríamos de dizer-lhes que não se sintam constrangidos com esta parte do culto. Ela diz respeito apenas a nós, que somos membros e congregados desta igreja. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pelo compromisso e o amor dos irmãos para com a causa do Senhor Jesus aqui através desta igreja. Lembramos do nosso compromisso para com a oferta do centenário, lembramos também do nosso compromisso para com a oferta da cesta básica. Muitas famílias têm sido abençoadas por causa da sua oferta, famílias atendidas pelo setor de ação social da nossa igreja. Lembramos também que estamos no mês de missões estaduais e o desejo do nosso coração é que Deus coloque em nossos corações a alegria de podermos contribuir com missões estaduais. As nossas contas estão disponíveis através do boletim digital que os irmãos têm acesso e também aqui através do nosso telão. Temos contas em todas essas agências. Nós vamos participar deste momento, vamos agora louvar ao Senhor através do hino HCC número 244, ó trazei à casa do tesouro. Mas que este momento seja também um momento não apenas de entrega dos dízimos e ofertas, mas um momento de dedicação das nossas vidas, um momento de dedicação dos nossos dons, dos nossos talentos, porque nós entendemos que tudo que somos, tudo que temos, vem pela bondade, pelo amor e pela misericórdia do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Trazei à casa do tesouro dízimos e ofertas com amor, consagrai-vos como bons mordomos, desfrutando as divinas promessas. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Quando a minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. Com ternura meu Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Eu lhe dediquei a minha vida, todos os talentos, tempo e bens, com 1000 bênçãos ele me sustenta, nele achei perdão e paz.
tendes, sim, provai-o. Confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Neste momento de dedicação, gostaria de pedir aos pais, familiares, toda a família do Pietro Teobaldo de Souza, que o conduzam até aqui à frente neste momento de oração, para intercedermos ao Senhor pela chegada deste menino. O Pietro nasceu no dia 30 de novembro do ano passado, pesando 3 quilos, 126 gramas, com 46 centímetros, filho da irmã Marília e do irmão Pedro Luiz, avós maternos Maria Celene da Silva e Marcos José Calixto de Souza, avós paternos Isabel Cristina, Teobaldo de Moraes e Edilson de Fontes. Graças a Deus pela chegada do Pietro a esta família. Nós louvamos a Deus por este presente que o Senhor concedeu, portanto, ao Pedro Teobaldo e a sua esposa, irmã Marília. Deus continue abençoando vocês, graças a Deus, e que este menino seja sempre fonte de bênçãos e de muita alegria para vocês. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar ao Senhor. Eu queria convidá-los para recitarmos juntos o Salmo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Vamos dizer todos juntos? Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Amém. Eu gostaria de pedir que você, meu irmão, minha irmã, estendesse as suas mãos, suplicando a bênção de Deus sobre a vida do Pietro neste momento. Pai Celeste, Deus bendito, nós oramos, intercedemos ao Senhor pela vida do Pietro, Senhor. Te agradecemos por este presente, por esta herança que Tu deste, ó Deus, ao Pedro e à Marília. Muito obrigado, Senhor, por esta herança preciosa, Senhor, que Tu lhes concedeste. Rogamos, ó Deus, que Tu guardes, ampares, ó Deus, este menino, para que ele cresça com saúde, paz, alegria diante de Ti, que Tu lhe concedas sabedoria, discernimento. Abençoa a sua vida, Senhor. Que este menino seja fonte de alegria para os seus pais, fonte de alegria para, ó Deus, a sua família, fonte de bênção para este mundo que precisa tanto de Ti. Guarda-o de todo mal e que ao chegar à idade do discernimento, ele tome a decisão mais importante da sua vida, que é a decisão de entregar a sua vida a Jesus e confiar em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Toma em Tuas mãos a vida deste menino. Dá, ó Deus, ao Teu servo Pedro Teobaldo e sua esposa, irmã Marília, sabedoria e orientação dos céus para criarem seu filhinho de acordo com a Tua vontade, de acordo com os preceitos da Tua bendita palavra. Nós Te rogamos, ó Deus, com esta família, por todas as famílias da Tua igreja. Rogamos por aquelas famílias que estão celebrando mais um ano de vida conjugal, como, ó Deus, a irmã Cristina, irmão Valderi Ribeiro, que hoje completam, ó Deus, 50 anos de casamento, bodas de ouro. Continua abençoando os Teus servos e com eles pedimos, ó Deus, abençoa todos os casais da Tua igreja, sustentando-os, ó Deus, com a Tua graça e com o Teu favor, ajudando-os, ó Deus, neste tempo tão difícil que vivemos. Rogamos, ó Deus, por aqueles outros que estão completando mais um ano de vida, ó Deus, esta semana. Pedimos que Tu renoves os Teus cuidados sobre eles e que eles permaneçam firmes no propósito de gastar, ó Deus, os seus dias vivendo de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor, sustenta, Pai, todas as famílias da Tua igreja. Nós Te pedimos e Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.
E que Deus continue abençoando os irmãos. Amém. Ouviremos neste instante, meus irmãos, uma mensagem musical com o coro Capunga, ou com uma representação do coro Capunga. Não temos, infelizmente, a participação do coro de forma integral, por conta das limitações impostas por este momento, mas louvamos a Deus pela participação e pela representação do coro entre nós nesta manhã.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 19. Aliás, versos 19 e 20 apenas. Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Ok. Os irmãos já localizaram? Gálatas 2, 19 a 20. Estamos encerrando hoje, meus irmãos, uma série de mensagens que iniciamos no mês de junho, mês passado, com o tema de volta aos princípios. De volta aos princípios. E hoje gostaria de convidar os irmãos para voltarmos ao princípio da morte do eu. Ao princípio da morte do eu. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus amados, nós encontramos aqui um dos princípios essenciais ao discipulado, ao que significa seguir Jesus, ao que significa seguir os passos de Jesus, que é justamente a morte do eu. É impossível ser discípulo de Jesus se eu ainda estou controlando a minha vida, se eu não me submeto à sua autoridade. É impossível ser um discípulo de Jesus se nós não nos submetemos ao senhorio de Jesus, se nós o recebemos apenas como nosso Salvador e não como nosso Senhor. Aliás, é impossível recebê-lo apenas como Salvador e não como Senhor. O nosso Senhor precisa ter autoridade total sobre nós, e isso implica que o nosso eu precisa ser crucificado com Ele. O que Paulo quis dizer exatamente com essa expressão? Nesses versos 19 e 20, o apóstolo ensina sobre a transformação que ocorre na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus. Se o irmão observar, se a irmã observar o contexto, observará que Paulo fala de um momento em que ele precisou corrigir o apóstolo Pedro por se acovardar a um sistema legalista que certamente é impotente, incapaz de mudar a vida das pessoas de dentro para fora. Quando Paulo disse, estou crucificado com Cristo, ele estava dizendo, eu crucifiquei o meu direito a ter domínio sobre a minha vida, da mesma forma que Cristo foi crucificado fisicamente. Paulo, desistiu do seu direito à vida física, ou melhor, Jesus desistiu do seu direito à vida física, e por isso Paulo está dizendo, eu desisti também da minha própria vida. Quais são as implicações da morte do eu? A morte do eu implica ter Jesus como prioridade. Paulo vai dizer no verso 19, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Gálatas 2, verso 19. Paulo afirma que ele havia morrido para a lei, para viver, a fim de viver para Deus. Ele tinha um propósito, ele tinha uma prioridade, era viver para Deus.
Ele havia morrido para viver para Deus. Ele decidiu morrer por causa de um propósito ou por causa de uma pessoa, Deus. A morte do eu só acontece quando temos o propósito de viver para Deus e fazer a sua vontade. É por causa dele que decidimos morrer. É por causa dele que decidimos renunciar a tudo. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo vai dizer que tudo aquilo que para ele era lucro perante a lei, ele considerou como perda por causa de Cristo, por amor a Cristo. Ele disse: sim, considero como perda todas as coisas e as considero como esterco, como lixo, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, ser encontrado nele. Por causa de Deus é que decidimos morrer, por causa dele decidimos abrir mão de tudo, por causa dele deixamos de lado os nossos interesses pessoais e passamos a focar na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por causa de Jesus, focamos nos interesses do reino e não mais os nossos interesses próprios e particulares. No século XIX, houve um homem de Deus que viveu na Inglaterra, embora não tivesse nascido na Inglaterra, mas viveu na Inglaterra e que impactou a sua geração. Sem ajuda de governo, ele alimentou milhares de órfãos através de seus orfanatos, chamado George Miller. E George Miller escreveu, certa ocasião, no seu diário, uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez vocês consigam acompanhar ali na tela. Houve um dia em que eu morri. Morri para George Miller, para as suas opiniões, para as suas preferências, para os seus gostos e vontades, para a censura ou aprovação de parentes, irmãos de fé e amigos. E desde esse dia estudo somente para apresentar-me aprovado diante de Deus. Desde esse dia estudo tão somente para apresentar-me aprovado diante de Deus. Houve um dia em que eu morri para os meus gostos, para as minhas preferências e vontades, para a censura ou aprovação de parentes e amigos, irmãos de fé. E desde então, estudo somente para apresentar-me aprovado diante de Deus. Creio que é por isso que Kate Phillips, naquele livrinho A Formação de um Discípulo, vai nos dizer que o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, a uma entrega absoluta a Deus. Está ali na tela. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, a uma entrega absoluta a Deus. Porque Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso foi o que Jesus disse. E Kate Phillips vai acrescentar, dizendo que a obediência a Cristo resulta na morte de si mesmo. O cristianismo sem essa morte é apenas uma filosofia abstrata, é um cristianismo sem Cristo. Se nós não morremos para nós mesmos, se nós não morremos para os nossos interesses pessoais e particulares, nós vamos viver um cristianismo sem Cristo. Simplesmente um cristianismo sem Jesus. Quantas e quantas vezes nós observamos que no nosso dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na igreja, o nosso eu fala mais alto. E nós esquecemos o Cristo que morreu por nós. Quantas e quantas vezes esquecemos?
e deixamos que o nosso eu, que o nosso ímpeto, que o nosso temperamento fale mais alto. Temos falado sobre o desafio de seguir os passos de Jesus ao longo de toda esta série de mensagens. O detalhe que não podemos esquecer, meus irmãos, é que se queremos seguir Jesus, precisamos nos lembrar e ter a consciência que Jesus está indo para o Calvário. Ele atravessará toda a via dolorosa, Ele carregará a sua cruz e está convidando a mim e a você para carregarmos a nossa junto com Ele e chegarmos lá no Calvário e sermos crucificados com Ele. Foi por isso que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Se nós queremos seguir Jesus, precisamos ter esta consciência que seguir Jesus implica, sim, carregar a nossa cruz e sermos crucificados com Jesus. Ao chegarmos ao Calvário, voluntariamente decidimos ser crucificados com Ele, não por obrigação, mas voluntariamente decidimos ser crucificados juntamente com Ele. Isso é seguir Jesus. Por causa de Jesus, deixamos tudo para trás e focamos na sua vontade, certos de que os seus planos são melhores do que os nossos, certos de que a sua vontade é melhor do que a nossa, certos de que a sua opinião é melhor do que a nossa opinião. Já estou crucificado com Cristo. Eu creio que essa afirmação de Paulo nos remete ao significado bíblico do batismo. Eu peço que você abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Romanos capítulo 6. Paulo traz à mente essa realidade que ele expõe aqui na sua carta aos Romanos. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 6, depois do verso 11, nós encontramos Paulo dizendo: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, uma vida nova. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E o verso 11 vai dizer: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A morte do eu implica morrer para o pecado e para tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Jesus é honesto e direto. Ele diz que para compartilhar a sua glória, para compartilhar a sua ressurreição, a glória da sua ressurreição, é preciso primeiro compartilhar da sua morte. É preciso primeiro compartilhar da sua morte. O batismo descrito por Paulo aqui em Romanos 6 simboliza a morte para o velho homem e a ressurreição para o novo homem. Simboliza o abandono de velhos hábitos, representa a mudança de vida a partir do encontro com Jesus. Certo autor afirmou que a união com Cristo não é nada. A nossa união com Cristo não é nada se não for união com Cristo em sua morte. Precisamos morrer para o pecado e para tudo aquilo que impede o nosso relacionamento com Deus. Mas precisamos morrer também para nós mesmos, porque o nosso eu precisa ser pregado na cruz.
Pregar o nosso eu é uma decisão voluntária de quem está se sujeitando à autoridade de Jesus. Por isso esse autor, o Kate Phillips, vai dizer que ninguém que compreenda o propósito da salvação ousaria especular que uma pessoa pudesse ser salva sem aceitar o senhorio de Cristo. Cristo não pode ser Senhor da minha vida se eu for o Senhor dela. Para que Cristo esteja no controle, tenho de morrer. Não posso me tornar discípulo sem morrer para mim mesmo e sem me identificar com Cristo que morreu por mim, pelos meus pecados. O discípulo segue o seu mestre, portanto, até a cruz. Até a cruz. Você se torna morto para si mesmo, totalmente consagrado a Ele, quando crucifica o seu eu, quando coloca o seu eu lá na cruz. Um grande paradoxo da vida está em que existe imensa liberdade nessa morte. O morto já não se preocupa com seus direitos, com a sua independência ou com as opiniões de outros a seu respeito. Não, o morto não se preocupa com essas coisas. Ao unir-se espiritualmente a Cristo, ao Cristo crucificado, riquezas, segurança, status, as coisas que o mundo tanto almeja, perdem o seu valor. Por isso, Gálatas 5, verso 24... Paulo nos diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões, com os seus desejos. O morto para si mesmo é liberto a fim de viver e de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ele coloca tudo que tem e tudo que é à disposição de Deus, sua submissão ao senhorio de Cristo. A vida que combina com Jesus exige novos hábitos, exige uma nova realidade de vida. A vida em Cristo acontece a partir do novo nascimento. Esse novo nascimento só é experimentado quando morremos e depois nascemos de novo. Quando é que isso acontece? Acontece no momento da nossa conversão. A obra que Cristo faz na nossa vida, de acordo com João capítulo 3, é algo tão profundo, tão precioso, que é justamente os dias. Porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, todo dia, cada dia precisamos fazer isso, precisamos tomar essa providência. Em segundo lugar, a morte implica também ter Cristo vivendo em nós. Ter Cristo vivendo em nós. Paulo afirmou: já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Se eu morri, se eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que isso significa? Significa permitir que Ele, o Senhor Jesus, domine a nossa vida. Domine a nossa vida por completo. Você deve se lembrar daquele momento em que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E no momento que ele, pelo Espírito Santo, identifica Davi, ele unge Davi para ser o rei. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que palavra interessante. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se apossou de Davi, tomou conta de Davi. Até que ponto isso tem sido realidade em nós? Nas nossas palavras, no nosso jeito de ser. Cristo vive em mim, significa que Ele tem autoridade sobre mim, que Ele domina a minha vida, que Ele domina a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Mas até que ponto damos lugar e espaço para Cristo fazer isso em nós?
Todo o nosso ser precisa ser tomado por Cristo de tal maneira que não haja espaço para mais nada. É no coração, no nosso coração, que Jesus deseja ser Rei e Senhor, que são figuras da sua autoridade sobre a nossa vida. Mas a autoridade de Jesus sobre nós depende da nossa submissão a Ele. Paulo disse: já não sou eu quem vive, já não sou eu quem manda, já não sou eu quem decide, já não sou eu quem tem a última palavra. Não sou eu, é Ele. Qualquer reserva quanto à submissão à autoridade de Cristo sobre nós demonstra que nós achamos que sabemos muito bem cuidar da nossa vida e sabemos o que é melhor para nós, e não o Senhor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, ou essa vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse viver que agora tenho, Paulo está fazendo um contraste aqui entre a sua vida agora e a sua vida antes, entre a vida que ele tem agora em Cristo e a vida que ele tinha antes, firmada na carne. Agora vivo pela fé. Se antes eu vivia pela carne, agora eu vivo pela fé. Se antes eu vivia segundo a minha vontade, agora eu vivo segundo a vontade de Deus. Eu vivo pela fé. Quem morre com Cristo não quer mais viver segundo a carne, mas quer viver segundo a fé e segundo a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, a morte do eu implica essa fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi o que Paulo disse aos crentes daquela igreja. E Deus certamente está nos desafiando nesta manhã. A vida com Cristo só é possível por meio da fé. A realidade de Cristo vivendo em nós, dirigindo cada passo da nossa vida, cada ato da nossa vida, só é possível por meio da fé. É interessante que normalmente nós pensamos no exercício da fé produzindo milagres externos, do tipo curas de enfermidades, solução de problemas financeiros e outras situações, mas nós precisamos exercitar a fé para que Deus opere milagres dentro de nós, milagres internos. Paulo destaca que o exercício da fé precisa acontecer para a produção desses milagres dentro da gente, dentro do nosso coração. Somente pela fé que Cristo será Senhor absoluto do nosso falar, do nosso pensar, sentir e agir. Somente pela fé conseguiremos ter o nosso interior, o nosso coração transformado à imagem e semelhança de Jesus. Somente pela fé conseguiremos ter Jesus não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. A salvação é pela fé, mas a santificação também é pela fé. É pela fé que morremos com Cristo, crendo que com Ele ressuscitaremos para uma nova vida com Deus, segundo a vontade e o propósito de Deus. Somente pela fé teremos o nosso caráter transformado e moldado pelo Senhor. Certo autor disse que Paulo descreve aqui a fé como o princípio que inicia a vida em Cristo. Quanto mais exercitamos a fé em Cristo, mais o cristão é livre para viver através, ou mais Cristo é livre para viver através de nós. Quanto mais obedecemos às Escrituras, quanto mais obedecemos à direção do Espírito Santo, mais a nossa vida se aproxima daquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Essa nossa fé tem um destino, tem um alvo: o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo: eu vivo pela fé nesse Cristo que me amou e foi capaz de ir até a cruz e morrer ali por mim.
Não foi pela sua própria força que Paulo foi capaz de viver a vida cristã. O próprio Cristo vivo estabeleceu sua morada no coração de Paulo. O próprio Cristo passou a morar no coração do apóstolo, e por isso ele pôde dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e de agora em diante eu não vivo mais segundo a carne, mas eu vivo pela fé nesse Cristo que me amou e se entregou por mim. Em essência, Paulo afirmou: se ele me amou o suficiente para se dar por mim, então ele me ama o suficiente para viver a sua vida em mim. Ele me ama o suficiente para viver a sua vida dentro de mim. Decidimos morrer com Ele, porque Ele nos amou e se entregou por nós. Você está disposto a morrer com Cristo? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você hoje. Você está disposto a morrer com Cristo? Essa é a única forma de viver com Ele. Esta é a única forma de ser um discípulo dele. De outra forma, o nosso eu irá requerer o seu lugar no trono do nosso coração. E Ele vai dirigir a nossa vida. E nós viveremos segundo nós mesmos e não segundo Cristo. Não viveremos do jeito de Cristo. Viveremos do nosso jeito. A nossa própria forma de achar, de viver. É por isso que estamos orando e pedindo a Deus que nos ajude a desenvolver em nossa igreja um processo de discipulado, simplesmente para cumprir a grande comissão, para voltar ao princípio e à ordem que Jesus deixou para os apóstolos. Você pode ler comigo, está ali na tela, podemos ler juntos? Portanto, vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Há dois detalhes aqui muito importantes, se não muitos outros. O primeiro deles é que antes de fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Discipulado não é transmissão de conhecimento. Discipulado é transmissão de vida. A vida que temos em Cristo. A vida que Cristo vive em nós. Isso é discipulado. Não é transmitir conhecimento. É transmitir a vida que temos em Cristo Jesus aos outros. E segundo, Jesus não nos mandou fazer convertidos, Ele nos mandou fazer discípulos. A conversão é apenas o primeiro passo do discipulado. O discípulo precisa ser conduzido a um processo de discipulado que nada mais é do que um processo de amadurecimento na fé, que o ajude a aplicar esses princípios à sua vida. Esses dias estava vendo uma mensagem no Instagram que dizia: a questão não é quanto eu sei de Bíblia, a questão é quanto eu vivo segundo a Bíblia, é quanto eu consigo aplicar na minha vida esses princípios da vida, da Bíblia. No momento da nossa conversão, Jesus simplesmente começou esta boa obra que será aperfeiçoada até o dia da sua volta. Até Jesus voltar, estaremos em obras.
Talvez, como certo pastor disse, deveríamos andar com uma plaquinha pendurada no peito: estou em obras, desculpe o transtorno. Estou em obras, desculpe o transtorno. Infelizmente, muitas vezes a obra que Deus quer fazer em nós fica embargada por nós mesmos. Nós a embargamos, nós a impedimos de avançar, porque não queremos que o Senhor faça em nós aquilo que Ele quer fazer, ou porque temos medo que Ele nos leve aonde nós não queremos ir. Não dá para seguir Jesus se não for pela fé de que Ele tem o melhor para nós e que os seus planos são melhores que os nossos. Não dá para seguir Jesus se não for pela fé. Se não recearemos de andar atrás dEle. Vai que Ele nos leva para um lugar que nós não queremos ir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse processo, nessa caminhada, voltando simplesmente aos princípios que Ele nos ensinou. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Jesus nos deixou a ordem de fazer discípulos, mas nós não vamos conseguir fazer discípulos se não formos discípulos. Se não formos os discípulos que Ele quer que sejamos. Quantas e quantas vezes, no ambiente da família, dentro de casa, o nosso eu fala mais alto. Quantas e quantas vezes, no ambiente de trabalho, o nosso eu fala mais alto. Quantas e quantas vezes, no ambiente da igreja, o nosso eu fala mais alto, porque ele não foi crucificado com Jesus. E se não foi crucificado com Jesus, nós não somos discípulos de Jesus. Se nós não pegamos a nossa cruz e fomos com Ele até o Calvário e lá crucificamos o nosso eu junto com Ele, nós não somos discípulos de Jesus. Podemos ser membros de igreja, mas discípulos não. O lugar do discípulo é no Calvário, é na cruz, junto com Jesus. Quero encorajar você a orar a Deus nesse momento e render-se totalmente a Jesus nesse momento. Dizer do fundo da sua alma: Senhor Jesus, eu quero ser crucificado com Cristo. Eu quero ser crucificado contigo, Senhor. E por favor, ajuda-me a não descer da cruz nunca. Jesus não desceu, Ele foi tentado a descer. Quantas e quantas pessoas disseram: desce da cruz. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz, desça da cruz. Mas Ele resistiu à tentação e ficou lá. Ajuda-nos a ficar no nosso lugar, Jesus. Nosso lugar é na cruz, junto com Jesus. Como disse George Miller, houve um dia em que eu morri para mim mesmo, morri para os meus gostos, para as minhas preferências. Para a censura ou aprovação dos outros. E desde então eu me esforço, eu estudo, eu faço tudo o que for possível para ser achado aprovado em Cristo.
aprovado por Jesus. Pai Celeste, Deus bendito, nós nos prostramos diante de Ti neste instante e clamamos ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Queremos Te seguir, Jesus, até o Calvário e ali crucificar o nosso eu. Por favor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a não descer da cruz por motivo algum. Ajuda-nos a permanecer no lugar onde precisamos estar, que é junto a Jesus. Nele estamos seguros. Nele estamos seguros, estamos protegidos. Por favor, Deus, que Cristo viva em nós a vida que Ele quiser viver, para que possamos dizer também, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim e através de mim. E que as pessoas, ao conviverem conosco, na igreja, no trabalho, em casa, na vizinhança, possam ver Jesus em nós, possam ver Jesus nas nossas atitudes, possam ver Jesus nas nossas palavras, possam ver Jesus no nosso comportamento, porque estamos nos tornando semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Pai, por favor, ajuda-nos a viver não mais pela carne, não mais segundo essa natureza humana falível, carnal, pecaminosa, mas ajuda-nos a viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Por favor, Deus, continua a Tua obra dentro de nós. Livra-nos, ó Deus, de impedi-la, de embargar essa obra. Livra-nos, ó Deus, de embargar essa obra. Nós não queremos impedir. Por favor, Deus, avança com essa obra, Senhor, em nós, para que desta forma nos tornemos mais parecidos com Teu Filho a cada dia. É o que Te pedimos, Deus, é o que Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quero convidar os irmãos para ficarmos de pé e cantarmos, louvarmos ao Senhor nosso Deus. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido por Deus. Cantemos, celebremos o Senhor. Tudo consagro-te agora, Senhor. Meu compromisso no Teu serviço é ser um vaso de bênçãos, Senhor. Cantemos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no Teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no Teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção é preciso
estamos chegando ao final deste culto. Queremos agradecer a participação de todos os irmãos que estiveram conosco aqui no templo e também nos acompanharam à distância, convidando para que estejam conosco hoje à noite às 19 horas para mais um tempo de culto e celebração ao Senhor, aqui no templo ou conectados através da internet ou através da Rádio Evangélica FM. Você poderá nos acompanhar no culto de hoje à noite e celebrar, portanto, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor nesta noite. Gostaríamos, neste instante, portanto, de agradecer a participação de todos os irmãos aqui entre nós. Antes de você se assentar, você pode fazer um gesto, Deus abençoe você, para quem está perto de você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Mas eu gostaria de pedir que antes de você se assentar, apenas os avós permanecessem de pé. Todos os irmãos e irmãs que já são vovós permanecessem de pé. Gente, quantos avós nós temos aqui hoje, né? Graças a Deus, graças a Deus. Os avós podem se assentar também, mas eu gostaria de dizer que vocês se sintam cumprimentados por nossa igreja pelo Dia dos Avós, que será celebrado amanhã. Que Deus os abençoe grandemente com a sua graça e com o seu favor, e que o Senhor continue abençoando seus filhos, netos. Alguns aqui já são abençoados com bisnetos. Não sei se tem alguém que já tenha tataranetos, mas que o Senhor abençoe grandemente a todos os avós. Através de uma canção de pós-lúdio com irmão Jerônimo, irmã Luciana e o nosso pequeno César, nós estaremos homenageando os avós da nossa igreja e estaremos também encerrando o nosso culto desta noite. Amém. Hoje? Que coisa boa, que coisa boa. O irmão Jerônimo está nos dizendo aqui que o César hoje fez a decisão dele. Amém, César? Amém? Então chegue aqui perto da gente, por favor. Vem cá. Vou pegar o microfone aqui, vem cá. Vocês acham que não estão conseguindo ver o César, né? Aqui escondido atrás do púlpito, né? Nós vamos orar pelo César, irmãos. Ele hoje fez a decisão dele por Jesus. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos pela vida do César e o quanto este menino representa para ti e para o teu reino. Queremos te agradecer, Senhor, pela sua decisão em Cristo Jesus, que tu seles esta decisão no seu coração e que ele permaneça firme no propósito de seguir os passos de Jesus todos os dias da sua vida. Guarda e livra-o de todo mal. Nós te pedimos e suplicamos também, ó Deus, por todos os demais que nos acompanham aqui no templo e também, ó Deus, à distância, e que nesta manhã tomaram a sua decisão de morrer para si mesmo e de viver pela fé em Cristo Jesus. Sela essas decisões nos seus corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Rogamos também por todos os avós que sejam, ó Deus, abençoados por ti, juntamente com as suas famílias. Ó Deus, com filhos, netos, guarda e abençoa todos, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Deus abençoe, César. Amém. Só vai ser difícil cantar agora, né? Mas dizer que as avós têm sido bênção, né? Eu me lembro que os avós, na verdade, né? Eu me lembro que quando era pequeno no quintal de casa, né, minha avó cantava vários hinos e foi assim que eu comecei a aprender os hinos. Minha avó cantando, se balançando na cadeira de balanço, né? Os avós, na verdade, são mais do que avós, né? São pais várias e várias vezes. E a canção diz isso, que não há outro
igual a você, vovô. Não há outro igual a você, vovó. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho um ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso